I feel the type of way. Yeah, I don't know about the real side of the story. Can't live if it is what it is. If I lose it right now. Deixa eu arrumar aqui meu cabelo. Esse cabelo é... Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Renomizando. Hoje com uma participação especial, a Maria Francisca. Ela vai contar pra gente como foi o planejamento dela pra passar pra medicina, vai dar algumas dicas. Então fique aí. Se você ainda não conhece o canal, tá aparecendo aqui agora, se inscreva logo, deixa o like, pode comentar o que quiser, o que achou do canal, sugestões de vídeos e também o que tá achando desse vídeo aqui, que é um vídeo diferente, até porque depois de um tempo o canal tá voltando. Quer falar alguma coisa? Oi pessoal, eu sou Maria Francisca, tenho 19 anos e sou acadêmica de medicina da UFMA. Hoje a gente vai, comentar um pouquinho sobre isso com vocês. Então, vamos lá. Então, pra começar, eu acho que assim, todo mundo tá querendo saber, quando tu decidiu fazer medicina e que tu sentiu que era a tua área, qual foi o teu planejamento pra começar a estudar? Então, a princípio, como eu já tinha feito o Enem uma vez, no terceiro ano, eu tive uma noção do que eu precisaria focar ou não. Então, eu analisei meu próprio desempenho no Enem anterior. Eu vi quais seriam os meus pontos fracos, meus pontos fortes, tanto em relação à nota como no momento ali de estar fazendo a prova, sabe? Como eu me sentia ali. Porque, por exemplo, no dia da prova de matemática de natureza foi um desespero, eu não conseguia administrar meu tempo. Então, quando eu comecei a estudar, eu já sabia que aquilo dali eu precisava corrigir, né? Eu precisava corrigir a questão como eu lidava com as questões de matemática e com o tempo, principalmente. Então assim, eu sei que muita gente também tá curioso e eu também tô curioso. Tu pode falar pra gente qual foi a tua nota, tanto se quiser falar por área ou a média geral, do Enem que tu passou, as tuas notas? Então, eu fiz o Enem 2020, que foi aquele Enem que a gente fez no início de 2021, né, em janeiro. A minha média geral, para passar em medicina na UFMA, lembrando que eu sou cotista, foi 777,96. Minha gente, eu vou escutar de novo. 177,96. As notas individuais. Então, em linguagens eu fiz 32 pontos e tirei 666,6. Em ciências humanas eu fiz 39 questões, tirei 742,9. Em natureza eu fiz 35, tirei 698,6. Em matemática eu fiz 39 questões, tirei 861,7 e na redação eu tirei a mesma de 2020, de 2018, que foi 920. Assim, nem todo mundo é bom em tudo, em todas as áreas, apesar de ter sido notão em todas as áreas, mas eu sei que tu tem uma área assim que tu teve um pouco mais de dificuldade. Então assim, explica pra gente assim, se tu teve algum critério na hora de estudar as matérias. Então, acredito que quando a gente se prepara para o Enem, a gente tem que ter assim, dois critérios importantes. Onde a gente falha mais e o que pontua mais. Então, por exemplo, o que normalmente pontua mais? Redação e matemática. Então é bom que você tenha ali um bom desempenho nessas duas áreas, se esforce bastante nessas duas áreas. Ao longo da minha vida, eu sempre tive um bom desempenho assim, em matemática, ciências da natureza, sempre foram as áreas que eu mais tive afinidade, quanto que linguagens. Eu sempre fui um horror e natureza e em humanas foi uma coisa que eu nunca tive afinidade, então eu sempre ignorei um pouco. E aí, ao longo desse ano de 2020, que foi o ano de pandemia, que eu me preparei de vestibular, né? Eu decidi que eu iria focar muito em matemática, porque iria subir demais a minha nota, né? Então, eu fiz um curso preparatório, o Ferreto, que foi um curso que foi desde a matemática básica mesmo, assim, adição, subtração, até logaritmos e etc, sabe? Então, foi algo bem intensivo. Eu estudava, teoria, porque algumas pessoas elas ignoram a teoria, mas a teoria, pra mim, ela tem sua relevância. Então, eu via a teoria e eu fazia muitas questões. Então, as questões foram algo, assim, crucial. Então, eu foquei bastante em matemática. Eu quis reverter o meu desempenho ruim lá de 2020 em linguagens, em natureza. Então, eu tentei focar bastante.
No caso de humanas, antes eu negligenciava algumas disciplinas, tipo geografia eu não gostava, então eu não estudava, filosofia e sociologia eu ignorava, mas eu vi o reflexo disso na minha nota lá em 2018, então eu tentei reverter isso em 2020, então mesmo que eu não tivesse afinidade, eu fui lá, esforcei e assisti às aulas, fiz as questões e eu vi em 2020, né, os bons resultados. Então, falando já nessa questão que tu falou sobre dificuldade, quais são os conselhos que tu dá para quem tá começando agora, a não cometer alguns erros principais? Destaca isso. Então, é importante que você conheça o seu próprio desempenho. Então, se você ainda não fez Enem, comece fazendo um simulado e vê se tu conseguiu administrar o tempo, ver como tu esteve ali naquele momento realizando a prova, se tu compreendeu as questões ou não, porque às vezes a gente sabe o conteúdo, mas a gente não sabe aplicar no estilo do Enem, né, nas questões. Então foi como lá em 2018, eu sabia matemática, eu sabia natureza, mas eu não sabia fazer questão, então não adiantou, entendeu? Eu fiquei lá atordoada, eu não administrei o tempo, eu não conseguia resolver as questões, sendo que eu fui boa em matemática a minha vida inteira, entendeu? Então, parecia que não tinha efeito, mas a teoria ela é importante, sim, mas ela vai ser útil na aplicação ali na questão, então é importante que você desenvolva isso. Em 2018, um erro muito grande foi que eu sempre estudava a teoria, tipo, tudo em dia, sabe? Eu ainda tava no terceiro ano, era tudo em dia, mas eu não fazia simulado nenhum e nenhuma questão. Eu vi o reflexo, sabe? Tipo, porque você vê, o erro não tá na teoria, já que eu estudei tudo, né? O erro tava na aplicação, então é importante que você não negligencie isso, os simulados, as questões. No dia de sábado, que era quando eu fazia meus simulados, dava uma preguiça. Na hora que eu pensava assim, ó, tem que fazer simulado, dava uma preguiça. Mas eu sabia que aquilo ia ser importante no futuro pra minha nota. Então, em 2020, eu fazia simulado todo final de semana. E corrigia, porque não é só fazer simulado. Você tem que corrigir, ver onde você foi bom, onde você foi ruim, sabe? E consertar onde tá errando. Tá vendo? É muito bom a gente saber logo essas coisas. E uma coisa que eu vi ao longo do meu ano de pré-vestibular, né? Às vezes eu ficava triste porque eu errava determinadas coisas, mas eu assisti um vídeo e ele foi assim, decisivo, sabe? A moça pontuou que errar era a melhor coisa possível naquele momento. Porque quando tu erra, tu tenta corrigir aquele erro até o final e tu não erra de novo, sabe? E quando tu tenta não errar de novo, aquilo fica fixo na tua cabeça, tu não esquece mais. Então errar é importante, sabe? O momento de errar é no momento simulado, é no momento da questão, não, pra que tu não erre lá no dia da prova. Esse é o momento de colocar todas as dúvidas. Todas as dúvidas são válidas. Então, você que tem tipo dificuldade para expressar dúvidas, essa é a hora de trabalhar isso, porque na hora do Enem não tem como tirar dúvida lá pro fiscal, pra ninguém. Tu tem que tentar tirar as dúvidas, corrigir os erros ao longo da preparação. E agora, entrando já num dos temas que a gente fala muito aqui no canal, é sobre redação. Assim, na tua redação, foi a nota 920, uma nota muito alta. Tu já tinha uma dificuldade, ou tu já se sentia preparada mesmo para tirar uma nota boa como essa? Então, ao longo do meu ensino médio, eu tive bastante dificuldade em fazer redações. A gente começou, né, na minha escola no segundo ano do ensino médio. E assim, eu era horrível, pô. Vou ser bem sincero, eu era horrível. Tá vendo? Eu tirava notas, assim, péssimas. Mas aquilo me fazia mal, sabe? Porque normalmente quando a pessoa é um pouco estudiosa, ela se sente mal com notas ruins, né? E eu tentei reverter. Eu comecei um curso, nessa época era presencial. E quando eu saí desse curso, eu não tirava 900. Mas eu já sabia qual a estrutura a seguir, o que eu precisava fazer ali ao longo de uma redação. Antes, acho que as minhas redações antes desse curso, elas tinham tipo 10 linhas, e eram horríveis, meu Deus do céu, horríveis. E depois desse curso eu já passei a tirar mais de 800, o que é uma grande evolução, porque a base eu estava construindo ali, né? Então, foi um momento importante no segundo ano do ensino médio. No terceiro ano do ensino médio, eu já tinha uma boa base, né? Já sabia fazer uma redação com mais de 800 pontos. Então, eu precisava fazer, lapidar isso, né? Eu nunca tive o objetivo de tirar 1000.
eu queria tirar mais de 900, né? E aí, no meu terceiro ano, a minha professora, ela trabalhava bastante isso, né? Mesmo sendo uma escola pública, ela trabalhava bastante essa questão da redação. Então, por exemplo, ela passava uma lista com 10 temas. A gente podia enviar para ela as 10 redações prontas, mas apenas 2 iam valer a nota. Então, não era meio que obrigação dela, né, fazer isso, corrigir 10 redações nossas, mas ela trabalhava bastante esse nosso desempenho. Então, ela sempre pontuava o que eu precisava melhorar e eu tentava absorver aquilo para não errar na próxima redação. E aí, consegui, a partir do meu terceiro ano, fazer redações com mais de 900 pontos. Porque os erros eu ia tentando corrigir, né? Evitar de cometê-los de novo. E aí, quando chega no ano de fazer o vestibular para medicina, então eu já tinha uma boa base, né? Eu já sabia que eu conseguia fazer redações com mais de 900 pontos. Então, o que eu precisava fazer? Manter aquilo, né? Então, todas as redações que eu enviava, né, para correção online, a professora devolvia com a nota e com os meus erros. E eu tinha um caderninho de erros, sabe? Eu anotava tudo que eu errei para que eu não cometesse novamente. E isso ajudou demais, sabe? Muito mesmo. E eu recomendo isso, anotar os erros, não desistir quando as notas não forem boas. Eu tirei notas com menos de 900 ao longo dessa minha preparação pro vestibular de medicina e eu me sentia muito mal. Eu me sentia mal e aquele sentimento de tristeza, ele te motiva a continuar, ele não pode te levar à desistência, sabe? Tem que te engajar em tentar melhorar e não acontecer de novo. Então... Entendo muito isso daí. Eu sei que tem muita gente que estuda sozinha, muita gente não tem um auxílio, alguém que tá auxiliando como um cursinho, alguma coisa assim. Então assim, qual é o teu recado que tu dá para essas pessoas que estão acompanhando a gente agora? Então, ao longo de 2020, né, que foi o meu ano de preparação, eu sou fã do estudo online, né? No pré-vestibular, na faculdade eu não digo mesmo. Eu gosto bastante porque normalmente os cursinhos, eles são bem interativos, sabe? Eles tentam animar aquele momento que é um momento cansativo. Então, eu fiz cursinhos online, eu fiz o Descomplica e o Ferreto. O Ferreto foi assim um grande suporte para matemática e ciências da natureza. E o Descomplica foi para linguagens e ciências humanas. Então, o que acontece muito com muitas pessoas, elas contratam os cursinhos online, aí elas seguem as 2 primeiras semanas, depois elas esquecem, sabe? Então esse é um ponto importante. Você tem que ter disciplina, tem que ter o compromisso, a disciplina e muita organização. Por quê? É importante que tu tente sempre cumprir ao longo daquela semana as aulas previstas, as questões previstas, para que tu não acumule, porque acumular já começa a ser o início ali de um erro, né? A disciplina, ela tem que ser assim, sabe, imensa, porque quando a gente começa a estudar, a gente tá com todo o gás, assim, determinado a passar e tudo, e vai dar certo. E no meio do caminho vai se tornando tão cansativo, muito cansativo mesmo, e todo o tempo para que tu não desistas, nem que pensar onde tu quer chegar, sabe? E qual o preço daquilo. Tipo assim, por exemplo, eu no início do ano acordava, né, todo dia às 6 horas, né? E de 6 horas da manhã eu ia ficar estudando até quase 9 horas da noite. Claro que com as pausas de lanche, almoço, às vezes a gente mexe no celular, né? Mas não foi o ano todo que eu fiquei acordando 6 horas da manhã, né? Tem disposição. Porque é cansativo, sabe? É muita coisa que tu tem que estudar, muitas questões que tu tem que fazer. E isso, o conhecimento, ele vai se acumulando ao longo do ano. E aí, com o tempo, eu fui tentando acordar, por exemplo, 6h30. Eu fui reduzindo aos poucos para que eu não me esgotasse, né? E tentando sempre adaptar da melhor forma possível para que eu não desistisse, para que eu continuasse, porque eu sabia que aquele ano era um ano de abdicação, mas eu queria que fosse só aquele. Entendeu? Que não ficasse abdicando um pouquinho esse ano, um pouquinho ano que vem e nunca chegasse onde eu queria chegar. Porque aí, né, é roda. Então assim, se você não quer ficar se desgastando todo ano, então se dedique o que você tem que se dedicar agora pra depois colher e não ficar repetindo todo esse estresse. E nem é muito estressante. É muito estressante, sabe? Então assim, já entrando nesse tema de estresse, né? Assim, quais os cuidados que tu teve assim contigo mesmo, com saúde mental, porque é muito desgastante todo esse processo de estudo. Certo.
a princípio, eu quero citar aqui. Essa questão da saúde mental, não vá confundir saúde mental com relaxar todos os dias, relaxar todo final de semana, relaxar o tempo inteiro. Sim. Porque eu conheço pessoas que elas prezam pela saúde mental, relaxam demais. Porque, por exemplo, nem todos os finais de semana eu relaxava, vamos dizer assim, que seria um sim ou não. Normalmente, o meu relaxar era estar com pessoas da minha família, o meu namorado, né? Essa era a minha principal forma de relaxar. Algumas pessoas acham até que namorar atrapalha. Depende do tipo de namoro. Depende dos namoros que são... Sim, né, saudáveis ou não, saudáveis. né? Quando a pessoa quer te ver crescer, ela vai compreender quando tu não puder ver ela. Então, por exemplo, via meu namorado a cada 15 dias, então 2 semanas, né? A gente se via, passeava, ia na praia, em algum lugar assim, né? Voltava, mas eu sempre tentava ver alguma coisinha até nesses dias, sabe? Então, por exemplo, eu ia ver ele de tarde, no domingo de manhã eu tentava ver alguma coisinha, sabe? Pra não passar batido, não porque eu não sei, mas na medicina isso é muito comum, eu não sei se isso é comum assim pra todas as pessoas, mas aquele sentimento de otimização do tempo, todo tempo vale, todo tempo importa, sabe? Tu tentando sempre tornar aquele tempo útil. Utilidade, né? Sim, aí, pra que não deixasse meu dia completamente perdido em relação aos estudos, eu tentava ver pelo menos uma besteirinha e depois eu aproveitava, sabe? Ia estar com as pessoas que eu gostava, fazendo o que eu gostava. Eu não sou uma pessoa muito de sair e tudo mais, então essa era a minha forma de lazer. Mas não vai se perder no lazer, não vai se perder tanto nessa questão. Tente prezar pela sua saúde mental, mas também sabendo, né, o lugar de cada coisa e o horário de cada coisa. Às vezes tu pode até adaptar, por exemplo, tu ia assistir um filme no final de semana, tenta assistir um filme que vai ter alguma relação histórica, por exemplo, que vai contribuir pra tua redação ou mesmo pra prova. Então, gente, essa é a Maria Francisca, estudante de medicina que conseguiu notas altíssimas para passar em medicina na federal. Então, assim, essa é a primeira parte do vídeo. A gente tem uma segunda parte que vocês vão ver daqui a alguns dias. A gente vai falar só sobre matemática. Então, acredito que tem muita gente que está curioso para saber mais detalhadamente como foi o processo de estudo de matemática. Então, se você gostou desse vídeo, se você gostou do nosso papo aqui, das dicas também que ela deu, deixe nos comentários, deixe seu like. Para quem está chegando no canal, se inscreva. E até o próximo vídeo com a parte 2. Matemática, If I lose it right now, otimizar sempre o meu tempo.